No 14, 15 e 16, muito conhecido. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu queria, já vou acender a luz, mas só para vocês entenderem. Esse texto é muito claro, ele é muito conhecido. Resplandeça a vossa luz. O que mais? Quem conseguiu decorar? Resplandeça a vossa luz. Mais? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E eu queria falar hoje sobre uma igreja que está totalmente no escuro. Nós falamos muito sobre pessoas que vivem na escuridão, a escuridão do pecado, das trevas, das coisas ruins, mas nós não falamos sobre a igreja que está totalmente no escuro, porque a luz de Cristo não brilha mais. A luz de Cristo não brilha naquela pessoa, naquele irmão, naquele cristão. E assim nós podemos entender esse texto, que o nosso papel aqui não está sendo cumprido, porque nós não conseguimos enxergar praticamente nada. Tem alguma luz ali na rua, mas se nós fechássemos aquelas portas, desligássemos tudo, nós estaríamos no completo e denso escuro. E aí a palavra fala que ninguém coloca uma luz debaixo da cama, né? Mas coloca em cima, para que consiga iluminar e cumprir o seu papel. Vou acender a luz daqui. Quem tiver alguma sensibilidade nos olhos, pode acender também, viu? Por favor. Eu não sei o que você pensa quando você lê, escuta. Não incomodou um pouco? Incomodou? Pois é exatamente isso que eu queria que nós pudéssemos pensar. A luz, quando ela brilha, ela traz um incômodo, porque ela faz aquilo que estava oculto seja revelado. Aquilo que estava escondido possa ser achado. Aquilo que estava perdido vem à tona. E assim nós não conseguimos caçar um objeto na nossa casa com as luzes apagadas. Nós precisamos acender as luzes. Conto a vocês uma história que aconteceu. Quando eu tiro meus óculos, eu não enxergo muita coisa, né, meu moçado. Uma vez nós estávamos dormindo já, tentando, e o chuveiro começou a gotejar num balde que tinha lá no banheiro. E aquele sonzinho batendo na água me incomodando, né, para mim dormir. E eu levantei sem meus óculos, fui imaginando o caminho, né? Qual foi o resultado? Larguei minha cabeça no box do vidro, que acordou amor. Fui tentar resolver um problema, arrumei outro. Sem enxergar nada. No completo escuro, primeiro pelas faltas dos meus óculos, que estava tudo escuro no quarto. E eu podia ter resolvido só acender essa luz do banheiro, né? Teria enxergado. Mas eu quis resolver daquela forma. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Quando o texto do Senhor, né, aqui para nós, fala que nós somos a luz do mundo, é uma afirmação muito poderosa, é uma afirmação muito que nos traz muita responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz, nós podemos imaginar com isso que há uma escuridão. E o que é a escuridão? A falta da luz. Os físicos falam, né, que não existe escuridão, né? Que o que existe é a ausência da luz.
Então, se nós somos a luz do mundo, existe algo que está no completo escuro. E nós podemos associar algumas coisas à escuridão. Medo. Quem aqui, quando criança, quando pequeno, tinha medo do escuro? Levanta a mão. Acho que é muito difícil a gente não... E quando apagava as luzes do quarto, que a mãe vai dormir, parecia que ali era... Estávamos indo como ovelha ao matadouro, né? Que alguma coisa ia surgir do nada no meio do quarto, iria carregar a gente, que ia acontecer qualquer coisa mirabolante, que o teto ia cair, e ouvimos sons estranhos, que não eram os gatos, era outra coisa que a gente não consegue explicar. O pequeno grilo parece que está com o alto-falante ligado, é ensurdecedor. Qualquer rangido, a madeira começa a trabalhar à noite, né? As temperaturas caem, a madeira começa a estralar, e tudo vem na nossa imaginação. Todos os pavores, os traumas, aquilo que a gente assistiu durante o dia, a gente começa a se arrepender dos nossos pecados, e parece que tudo vai dar errado, e a noite não vai passar nunca. A escuridão, ela traz pavores, traz essa conotação, né? E quando eu era mais novo, eu não gostava muito da noite. Quando eu era criança, eu gostava somente do dia. Porque a minha noite tinha tudo isso que eu falei. Eu não conseguia associar a noite com o descanso, né? Com renovar as forças. Mas eu apenas conseguia pensar que a noite me tiraria aquilo que eu mais gostava, que era me divertir, né? Que era brincar. E nesse lugar onde nós nos encontramos no escuro, é um lugar que nós associamos a várias, pode dizer, vários conselhos, que nós tenhamos cuidado, onde nós colocamos a mão, onde nós pisamos, tenhamos cautela, tatear, usar daquilo que, né, a gente consegue para nos livrarmos de algum tropeço pelo caminho. Essas realidades, né, que nós podemos aí associar, né, a coisas da infância, ela vem à vida adulta. Talvez hoje, como adulto, nós não tenhamos mais medo do escuro, ou pelo menos na proporção que nós tínhamos, mas nós podemos fazer associações hoje sobre viver no completo, total escuro da vida, da existência, do ser, do que é você, daquilo que você entende como você, com sua família, no escuro da sua existência, no escuro da sua compreensão de mundo, do seu lugar no universo, das perguntas que foram colocadas na sua vida, de onde vem, para onde vamos. É o escuro, total escuro. E quando eu pedi para apagar as luzes e pedi para que vocês pudessem falar coisas, eu esperava que vocês me ajudassem mais, né? Mas são afirmações que vêm, porque porque depois que foi criada a luz, né? A lâmpada, não faz sentido para nós viver no escuro. Por que eu vou viver no escuro se eu consigo acender a luz apenas com apertar do botão? E talvez para os mais velhos que viviam, né, naquela época, quem pegou aqui quando não tinha energia elétrica? Alguém? Então assim, ixi, aí tá tendo, então tem que combinar a resposta em casa, viu? Mas eu sei que muitos dos mais velhos aí que acompanharam, né, conseguem lembrar de muitas coisas. E talvez coisas que a gente não queira nem pensar. E quando falta hoje energia, parece que lá onde a gente mora, no Juazeiro, falta energia direto. É uma coisa, eu não sei o que é isso. Existe antigamente lá a única coisa que servia a Mãos Unidas nessa época, quando faltava energia, todo mundo ia para a calçada conversar. A luz da lua.
E parecia até por um momento que a palavra mãos unidas fazia sentido, assim, né? Que era todo mundo. E quando a luz acendia, todo mundo corria para suas novelas, né? Seus jornais. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando porque a escuridão, ela é uma realidade na vida de muitas pessoas. E com todas essas coisas que nós falamos, com medo, com pavor, com os traumas, com aquilo que com desespero, com a desesperança, o escuro da vida, da existência, e o escuro que o pecado faz na vida das pessoas. Quando nós falamos, as pessoas vivem na escuridão, elas estão vivendo no pecado que traz as trevas, né? As trevas para a sua vida. E não apenas uma noite que vai passar e logo será dia, mas não é apenas um momento, né? Mas um estado de trevas na vida da pessoa, de completo escuridão. É uma vida. Aqui Jesus, quando ele fala sobre a luz do mundo, e quando Jesus no Sermão do Monte, né, declara que os seus discípulos são a luz do mundo, ele traz para nós ensinamentos profundos. Bom, se eu sou a luz e eu não funciono como luz, não faz sentido. O que acontece quando a lâmpada queima? Trocada. Ou pelo menos deveria ser trocada, né? Não faz sentido uma lâmpada estar no local da lâmpada, quando eu aperto aquele botão e ele não acende. Não faz sentido. Perde total sentido. Ela é inutilizada ou subutilizada. Ela vai ser um acessório para decoração. Ela não serve para ser decoração, ela serve para iluminar. E aí tem lâmpadas, né, de todo tipo, né? Lâmpadas de LED, né? Lâmpadas de filamento, lâmpadas de... enfim, vários outros tipos de lâmpadas. Não é nesse sentido que eu queria falar, mas na utilidade, naquilo que ela foi feita para ser. E nós, como cristãos, Jesus está dizendo, você é a luz do mundo. E não é a pessoa que está falando aqui, outra pessoa, um recado de alguém. O próprio Senhor está dizendo, vós sois a luz do mundo. E aí, o que a gente faz com essa verdade? Então, se eu sou a luz do mundo, entendo que existe uma escuridão, e que ao acender a luz, né, as coisas clareiam, vêm à tona, parece, eu consigo agora enxergar vocês, porque a luz foi acesa. Então, o nosso papel como cristão na vida das pessoas, ela vai agora para um outro patamar. E nós somos muito tentados na caminhada com Cristo, a apontar a escuridão, as trevas que a pessoa vive, o pecado que a pessoa vive, aquilo que traz a destruição, mas nós não cumprimos com o papel que essa é luz. E a luz, ela serve para iluminar. A luz, ela não está aqui para te julgar. Agora, claro que ao trazer a luz, né, as trevas se dissipam e vem à tona aquilo que você é, aquilo que a pessoa é, sem conseguir mais esconder. Quando eu falei sobre trevas no começo, sobre escuridão, era para que nós pudéssemos pensar sobre isso. Porque não é tão comum nós falarmos sobre escuridão quando há luz, né? Então nós não costumamos falar sobre pessoas que estão na escuridão, porque nós estamos na luz. Nós encontramos Jesus, né? Nós não conhecemos Jesus, então nós estamos aqui no meio de cristãos, todo mundo iluminando todo mundo, tá uma luz só aqui. Um sol para cada um, né? Mas a questão é quando nós saímos daqui da igreja e vamos para nossas casas. Que papel nós temos assumido no percurso até nossa casa, até nossa vida, onde nós não estamos mais juntinhos aqui, né? Somando esse holofote, né? cheio de lâmpadas, luzes. E aí você vai em encontro a uma
família, a um grupo, a um povoado, a uma gente que está em completa escuridão, nas suas vidas, nas suas histórias, perdidos. Porque a escuridão traz essa questão da perca, né? Você não saber onde está, como enxergar, irmãos? Como se orientar no meio de um breu total, como se locomover, como ir para algum lugar. E no meio da escuridão parece que qualquer lugar serve. Mas apenas quando a luz ela aponta o caminho, né? Ela traz a direção e nós, é por aqui agora. Então, quantas pessoas passam pela tua vida, estão passando pela tua vida, e você tem deixado, assim como eu, todos nós aqui, incluindo todo mundo, temos deixado o papel de ser luz. E aí talvez nós temos usado, irmãos, da estratégia do apagador, né? A tomada. Eu ligo a luz apenas quando eu quero. Ou quando aparece esse botão de acender a luz apenas quando a gente quer, ele não faz sentido com o texto bíblico. Porque Jesus fala que nós somos a luz. E se nós desligamos estrategicamente, quando nós encontramos certos tipos de gente que não vale o esforço, não vale a utilidade, né, que é essa luz, é como se nós desligássemos. É muito estranho isso. E é muito interessante quando nós olhamos as Escrituras, a relação que se há com escuridão e luz, com verdade, com mentira, com pecado, essas dualidades, né? Antagonismo, aquilo que é contrário, luz e escuridão, trevas e luz, no contexto bíblico, e o nosso papel ele é confrontado. E aí voltamos aqui para o versículo, ele começa, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Realmente não faz sentido. Como é que eu posso esconder algo que está em evidência? Então nós precisamos assumir que papel nós temos. Se o Senhor fala que nos colocou os pés sobre uma rocha, nos tirou do tremedal de lama, né, do pecado, e nos pôs os pés sobre uma rocha, aqui eu faço essa relação com a cidade que está sobre um monte. Não tem como esconder, está todo mundo vendo. Por isso que muitos monumentos são estrategicamente colocados em lugares altos, né? Por exemplo, quem não consegue enxergar a estátua do Padre Cícero? Quem não consegue enxergar o monumento, né, de Fátima ali no Barro Branco? Está num local estratégico, em um ponto alto, para que seja vista sobre vários olhares. Se a intenção fosse esconder aquele monumento, ela não estaria ali, e não seria daquele tamanho, né? Mas a intenção era essa mesmo. Mostrar. E aí eu faço uma relação com... Vocês conhecem o Luzeiro da Fé, em Juazeiro? Já foram ali perto do teleférico, que tem uma torre gigante, que parece uma estrela na ponta? Vocês já viram? Ali se chama o Luzeiro da Fé. Aquela torre, vocês sabiam que é a torre mais alta do Nordeste? Tem 250 toneladas de aço. Ela foi criada, né, por um arquiteto chamado Deus Dará, e foi em homenagem aos romeiros que visitam o Padre Cícero todo ano, com a forma de dizer que, apontando o caminho, né? Como se os romeiros se norteassem pelo Padre Cícero, e também eles trouxessem um tipo de luz
para a cidade. Então foi uma homenagem. Só que esse luzeiro nunca foi aceso. Ele nunca funcionou. Então ele não funciona, ele está lá, é um monumento, é uma coisa assim gigantesca, é um ponto turístico, mas ele não funciona como a principal característica de um luzeiro, assim como um farol, né, que está ali no oceano ou nas margens para nortear os navios. Ele está ali, ele não funciona como um luzeiro, como um farol. Sendo assim, para aquilo que ele foi feito, ele não funciona. Está ali ocupando um espaço gigantesco, que foi muito dinheiro investido. Mas é um ponto turístico, eu posso tirar fotos? Pode. Você pode usar ele como qualquer coisa, mas a principal finalidade dele, ele não está sendo aplicada. Então, qual o sentido? Se nós somos criados para ser luz, se o Senhor, ao nos alcançar, a trazer para você a salvação, lhe alcançar, colocar os pés sobre a rocha, você vai ser luz para o mundo. Luz. Tem um texto do sal, né? Mas nesse momento é a luz. Só que nós não brilhamos, nós não iluminamos, nós não trazemos luz para o nosso próximo, aquele que está nas trevas, destruído, no inferno. Nós trazemos apontamentos, nós fazemos estudos de caso com as pessoas. Existe X pessoas evangélicas no Brasil. Existe tantos por cento de cristãos, não sei aonde. Cidade tal, ela é uma cidade cristã. Nós gostamos de dados, números, estatísticas, para quê? Quando nós olhamos para Jesus, ele aplica algo individualmente. Ele traz um olhar de compaixão, de empatia, né, de alcance. Ele cuidava das pessoas na sua totalidade, na sua vida integral, mas de maneira individual. O que queres que eu te faça? Era uma pergunta muito comum de Jesus. Mesmo Jesus sabendo o que a pessoa estava precisando, mas ao ouvir da boca da pessoa, o que queres que eu te faça? Então traz um Jesus muito pessoal. E esse mesmo Jesus, ele aponta para você essa função. Você é a luz do mundo. E ele fala, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Não é à toa que os postes estão... Você vê algum poste com a luz no chão? Aí você vê luzes que iluminam as árvores de baixo para cima. Aquilo ali existe, é uma decoração. Mas um poste que é para iluminar, ele está no local estrategicamente elevado, alto, para que possa iluminar. Não se pega a luz do poste e coloca embaixo, não faz sentido. São coisas que são óbvias, mas aquele óbvio que precisa ser dito, né? Então, se você, irmão, é um cristão, que foi alcançado pelo Senhor, que você está ouvindo do Senhor, dizendo, você é cristão, você é luz do mundo, a sua tarefa é iluminar. Agora tem algumas coisas que nós podemos pensar. Mas iluminar o quê? A quem? Para quê? Você precisa, muitas vezes nós precisamos nos entender isso como luz. E talvez a gente não queira a responsabilidade que isso traz. Que é de alcançar pessoas. Existem pessoas no total, completo, escuro. Numa vida de abandono, de medo, de traumas, de pavor. E que, ao ouvir, a palavra do Senhor fala que o Evangelho é a boa nova, né? A boa notícia. Vocês já imaginaram quando a eletricidade chegou, né? E quando acenderam as primeiras luzes aí, como era talvez aí o impacto causado nas pessoas?
Claro que já existiam meios de iluminar, tinha vela, né? Tinha fogo. Claro que existiam outras coisas, mas eu digo assim, no próprio tempo de Jesus não existia energia elétrica, né? Claro, mas as tochas, as velas, aquilo que é... E eu estava pensando em algumas coisas que... Existem lugares que a luz, ela não chega porque o pecado está ali bloqueando. Que o pecado faz separação entre nós e Deus. E nós precisamos entender, irmãos, assim como igreja, eu não sei quanto tempo nós teremos como igreja, eu falei isso várias vezes aqui, né? E nosso papel aqui não é encher essa comunidade de pessoas nos domingos. É claro que é maravilhoso ver a igreja cheia, é lindo ver a igreja cantando, louvando como hoje. Mas o nosso papel não é ocupação de lugar, ou ajuntamento de gente, né? Ajuntamento de pessoas. Por mais que seja legal, mas a funcionalidade, né? Nós podemos chegar lá fora e trazer luz para a vida. E aí, como seria, irmãos, nós precisamos conversar com pessoas. Quando fala assim, a cidade no lugar alto, diga assim, locais estratégicos, né? Nós precisamos nos colocar de maneira estratégica para que isso funcione. E quando ele fala assim, que a luz não se coloca, né? Não se esconde a luz, isso é uma coisa muito forte. Porque nós escondemos. Se nós estamos no nosso mundo trancado, trancafiados, né, fechados completamente, nos protegendo, né, como a gente usa essa expressão, né, estou me protegendo. Então o nosso papel não está sendo feito. E é muito estranho isso, porque a luz não se coloca num lugar escondido, fechado, né, guardado. Ela se coloca no lugar para que todos vejam. Estrategicamente falando, nós estamos muitas vezes no lugar errado. Ou nós estamos num lugar que já tem luz demais e apenas somos mais um. Ou quando nós estamos nos lugares que precisam de luz, a gente dá uma de doido, desliga o apagador e fica no meio da escuridão também. Afinal de contas, se ninguém me notar, eu não terei problemas, né? Ficaria aqui até onde dá. Irmãos, mas ouvir do Senhor isso é uma coisa assim fantástica. E depois ele faz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Agora aí pegamos num ponto, irmãos, chave. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. E aqui percebe quando ele fala homens, é legal porque às vezes nós parecemos que estamos iluminando coisas, né? Se nós saíssemos daqui agora, dessa igreja, deixar aqui esse ambiente, ser iluminado, só aqui o prédio, não serve de nada. Porque a gente sempre aprendeu, né? Quando sair do lugar, apaga a luz, né? Até com a economia. Então, a luz funciona onde tem gente. Não faz sentido iluminar prédio, paredes, placa de igreja, por mais que seja importante a visibilidade ali, né? Mas aqui ele fala sobre resplandecer diante dos homens, as pessoas, é gente que precisa de luz, meus irmãos. São pessoas que precisam de você, são pessoas que estão ali na escuridão, que precisam de você. E aí você pode perguntar, mas o que é que eu posso fazer? E aqui um ponto, para que vejam as vossas boas obras. Vamos lá. Para que vejam as vossas boas obras, e aí faz uma pergunta, será que nós estamos fazendo boas obras? Aí se não, tipo aquela, se não, volte ao começo, né? Se sim, continue. Nós estamos fazendo obras, nem vou falar boas, mas obras, mas por enxergarem as vossas boas obras, eles vão glorificar e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Percebe que o Pai é glorificado por meio de você?
por meio de mim, por meio da igreja. O Pai é glorificado nos céus quando as pessoas enxergam em você as boas obras, se iluminam com a luz que Deus está dizendo que você tem. De toda forma, o Pai vai ser glorificado. Então, é essa questão aqui. Quando nós cumprimos o nosso papel, o Pai é glorificado. Mas tem um texto que fala que se nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós pecamos. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos, pecamos. E é um texto que me confronta muito. Muito. Porque nós queremos fazer o quê? A nossa vontade. Aquilo que a gente gosta e que a gente quer. Então, aquilo que nós somos criados, a nossa finalidade de ser luz, ela deve ser atendida, deve ser exercida, praticada, deve ser colocada em prática. E não é hoje, apenas no culto, mas diariamente. Nos desafios, a luz ela só vai ser sentida na escuridão. Então não é o lugar que você vai testar a sua luz, a lâmpada. Se ela funciona, é no escuro. Se eu acender mais uma luz aqui, beleza, vai melhorar um pouco? Vai. Mas eu não vou saber quão boa essa luz é se não estiver no escuro. Lanternas, né, que são aí... Você vai comprar uma lanterna, como é que eu sei que essa lanterna é boa? Testando. Tem lanternas que não valem nada. Que não dura, que às vezes descarrega direto. Tem lanternas que são mais caras e são boas, iluminam aí um foco de mais metros, né, à frente, que você consegue regular aqui, abre o foco, diminui o foco. Tem umas que pisca. Como é que você testa isso? Na escuridão. Comprei uma lanterna e nunca usei. Quem aqui já fez isso? Não foi eu, né? Mas estou dando um exemplo. Compramos uma lanterna e nunca usamos. Eu nunca saberei se essa lanterna é boa. Mas no dia que faltar energia em casa, o que acontece? Vou pegar, vou lembrar. Aí pode acontecer uma coisa. Chega lá e está descarregada, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com escuridão. É tão bom estar no claro, né? Então eu não preciso nem falar sobre isso, nem pensar sobre isso, nem fazer sobre isso. Apenas eu estou lá. Então, às vezes a nossa caminhada da fé é essa. Nós estamos ali na igreja, guardados. Estamos aqui de boa, todo mundo dizendo que estamos carregando, recarregando. Na hora que falta luz para uma pessoa, nosso papel ele não é cumprido. Eu lembrei de uma história que era de um pastor que falou que o irmão estava com problemas, né, passou por uma situação assim, e o pastor estava viajando, eu acho, e chamaram algum irmão para ir lá, porque era uma questão aí de possessão. Eu fui chamado para ir orar pela pessoa, né? E a história, né, que eu ouvi foi que a pessoa dizendo aqui para eu procurasse outro, né? Não chame outro que eu não quero ir não, Deus me livre, mexer com isso não. Claro que existem situações que são delicadas, assim, mas quando você é solicitado para orar por alguém, por fazer algo por alguém, nesse momento você dá aquele, não, procure outro, eu não estou preparado. É aquela situação lá daquilo quando você é exigido aquilo que você é colocado para você e você não funciona. Por quê? Não pratica. Então, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça. Então aí tem uma outra palavra aí de... Não é nem não é um pedido, irmãos. Aqui é um imperativo, né? Assim resplandeça. Se você é luz, resplandeça. É até óbvio, né? Se você é luz, brilhe, ilumine. Mas por que ele reafirma? Não era lógico? Se a pessoa é luz, né? É óbvio que a luz vai funcionar. Mas ele sabe dessa relação. E aí, de novo, ele fala, assim resplandeça a vossa luz. Coloque para funcionar. Bote para brilhar. Traga luz para a vida das pessoas. Seja bênção na vida das pessoas. Diante dos homens.
às pessoas que estão precisando, que estão carentes, que estão destruídas, que estão na completa e total escuridão. Até deixei umas coisas assim sobre ministério iluminador, né? Não é algo que a gente escuta, né? Falar, mas o mundo clama por um ponto de referência que lhe propicie esperança, que sirva de farol a iluminar a longa travessia até chegar ao porto seguro. Esse papel foi otorgado a nós pelo próprio Senhor Jesus. A longa travessia até o porto seguro, a longa caminhada da vida, que para algumas pessoas não é tão longa assim, ela é muitas vezes um caminho solitário e de abandono. E aí o chamado do Senhor é para que nós possamos trazer luz, iluminar essa jornada de alguém até ele encontrar o seu destino, que é o Senhor Jesus. E a vida com Deus e essa travessia. Ora, claro que para isso acontecer, tem um ponto aqui que é: nós precisamos estar numa vida permanentemente ligada ao Senhor. Nós não temos luz própria, irmãos. Nós não produzimos essa luz própria. Ela existe por algum motivo, é o Senhor. Então não existe uma vida, você não vai iluminar nada se você estiver longe de Deus. Por isso que é umas palavras bem confrontadoras. Eu tenho que iluminar porque eu sou luz. Mas eu só sou luz porque eu estou ligado ao Senhor. Você, como um ser humano longe de Deus, talvez você dê bons conselhos, né? E aí tem muitas pessoas que fazem isso, né? Ajudam bastante com conselhos, com ideias, né? Orientações, com sabedoria. Tem muitas pessoas sábias, né? Inteligentes. Mas essa luz que o Senhor fala aqui, ela é apenas, unicamente possível se você está ligado ao Senhor. Se você não estiver ligado ao Senhor, se a igreja não estiver ligada ao Senhor, essa luz, ela não é essa luz aqui, que o texto bíblico fala que vai ser capaz de resplandecer a vida dos homens. Por mais correta, ética, seja sua vida dedicada, seja um cidadão de bem, você vai conseguir ajudar, sim, a orientar, mas você não vai conseguir trazer luz nessa jornada, nessa travessia até o ponto final, até o porto seguro que é o Senhor. E aí nós podemos comparar aquela questão do cego guiando outro cego. Duas lâmpadas apagadas. A falta, você não consegue enxergar e nem consegue ajudar outra pessoa. Então, não vou demorar mais, irmãos, mas eu só queria que nós pudéssemos meditar sobre isso. Você pode depois ler em casa o texto, mas assim, eu oro muito a Deus para que Deus Ele nos use. A gente ora muito lá em casa, eu amo assim sobre isso. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Ser bênçãos de várias formas e naquilo que as pessoas estão necessitando, né? Seja lá, não sei, as necessidades que as pessoas têm. Claro que não é fácil, muitas vezes nós temos a nossa vida, a nossa agenda própria, mas foi falado muito, né, no culto do aniversário sobre a agenda de Deus. Então, as prioridades, né, que é do Senhor. Então, irmãos, a nossa vida está ligada ao Senhor, esse processo deveria ser natural, né? Eu estou ligado ao Senhor, completamente ligado, conectado ao Senhor. O Senhor me salva, me salvou, me alcançou. E assim eu consigo trazer a boa nova, a boa notícia para outra pessoa. Porque afinal de contas, o Senhor está dizendo que eu sou luz, então eu vou iluminar.
Então, que possamos, irmãos, nosso desafio é que nós possamos buscar isso. Se nós não temos feito isso, nós busquemos, irmãos, intensamente essa conexão total com o Senhor, para que a nossa vida ela faça sentido, não só para nós, para a nossa família, mas que ela faça sentido também para outras pessoas. Que as pessoas ao olharem, né, o texto fala sobre, que ao olharem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Que o Senhor seja glorificado por meio da tua vida, da tua existência, meu irmão. Que o Senhor seja glorificado por meio da igreja, do Muriti. Que as boas obras dessa igreja façam pessoas que nem conhecem a Deus glorificar o Pai. Sejam alcançadas, né, pelo Senhor. Então é isso, meus irmãos. Eu queria que nós pudéssemos, quem puder ficar de pé, queria orar com vocês. Queria pedir que o Senhor possa estar nos animando, trazendo aí